Vivemos numa época em que poucos desafiam os limites, poucos aceitam desafios e muito poucos querem sair da zona de conforto. Você notou como o mundo adotou a passividade para esconder a inércia? Já reparou como a maioria das pessoas vive arrumando justificativas para tudo? Tô cansado, não tenho tempo, não tenho dinheiro, um dia eu começo, mas esse um dia nunca chega. A verdade é dura. Enquanto uns se escondem atrás de desculpas, outros estão construindo impérios no silêncio. O que separa vencedores de perdedores não é talento, nem sorte. É a coragem de agir mesmo sem condições perfeitas. E aqui vai o contra-intuitivo. Disciplina dói menos que arrependimento. Dói levantar cedo, dói treinar cansado, dói estudar quando não dá vontade, mas dói infinitamente mais olhar para trás e perceber que perdeu anos da vida porque escolheu a rota mais confortável. O mundo não dá espaço para quem vive de desculpas, só para quem entrega resultado. Você pode continuar vivendo de histórias que justificam sua estagnação, ou pode decidir hoje virar a chave. Não importa se ninguém acredita, não importa se parece impossível. Se você der um passo todos os dias, cedo ou tarde, a vida vai ter que se curvar à sua consistência. A pergunta é: vai continuar inventando desculpas ou vai começar a escrever sua própria história? Se você está cansado de ouvir a sua própria voz repetindo justificativas, esse vídeo é para você. Aqui não tem massagem no ego, tem verdade nua e crua. Se tiver coragem, aperta o play, sente cada palavra e deixa isso virar combustível. Mas já aviso, depois de ouvir, você não vai mais ter desculpa para não agir. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e curte o vídeo, mas não por obrigação. Faz isso porque, se não fizer, vai estar escolhendo continuar do mesmo jeito. E você não entrou aqui para ficar igual, entrou para mudar. O que separa os que chegam longe dos que desistem não é talento extraordinário, mas a decisão silenciosa de dar sempre um passo a mais. Parece pouco, quase insignificante, mas no longo prazo faz toda a diferença. É aquela leitura de 5 páginas extras antes de dormir, a última série na academia quando os músculos já pedem descanso, ou até os 10 minutos a mais de foco no estudo. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas o tempo mostra quem fez o que precisava ser feito. A vida é uma maratona disfarçada de corrida curta. Quem olha só para o agora se perde. Quem entende o poder do detalhes extra cria um futuro sólido. Pense em um corredor. A diferença entre ser primeiro ou quinto lugar pode ser apenas meio segundo, resultado de centenas de treinos em que ele correu um pouco além. Essa é a lógica. A vitória raramente vem de algo grandioso, mas da soma de pequenos extras acumulados. No mundo financeiro, isso também é brutalmente real. Guardar 5 reais por dia parece inútil, mas ao final de um ano são quase R$ 2.000. Investidos com inteligência em renda fixa ou fundos de índice, esse valor cresce de forma quase imperceptível no início, mas com o tempo se multiplica. Não é sobre ficar rico rápido, é sobre construir um hábito que faz o dinheiro trabalhar. Nos relacionamentos, o mesmo princípio se aplica. Um bom dia sincero, um elogio inesperado, um gesto de carinho no meio da correria. Esses detalhes extras criam laços fortes e duradouros. O contrário também é verdade. Quando o básico deixa de ser feito, os vínculos enfraquecem. Pequenas sementes diárias constroem raízes profundas. Com o aprendizado não é diferente. 20 minutos diários de estudo de um idioma ou de um instrumento parecem nada, mas em 12 meses colocam qualquer um na frente da maioria que só fala "um dia vou aprender". O cérebro se molda com repetição e a constância vence até o talento. É como afiar uma lâmina todos os dias. A princípio não se nota, mas um dia ela corta qualquer obstáculo. E na saúde, o impacto é ainda mais evidente. Trocar o refrigerante por água,
caminhar 10 minutos a mais, subir escadas em vez de usar elevador. Pequenas escolhas que não impressionam, mas mudam radicalmente a energia e a vitalidade. O corpo não responde a intenções, responde à consistência. Esse pouco a mais se torna quase viciante. Quem começa a praticar em um aspecto da vida leva para todos os outros. A mentalidade se transforma. De repente, levantar cedo não parece tão difícil. O esforço extra vira prazer e o desconforto se torna sinal de progresso. É como se cada gota a mais empurrasse a maré da vida para frente. Mas não adianta acumular esforço sem direção. Fazer mais só funciona quando se sabe o que se quer. Afinal, não existe vento favorável para quem não sabe para onde vai. E é aí que surge o próximo ponto essencial: a clareza de definir o futuro. Não se pode acertar um alvo que não se enxerga. Muitas pessoas dizem querer sucesso, mas não conseguem descrevê-lo com detalhes. Querem um bom emprego, mas não sabem em qual área. Querem saúde, mas não estabelecem metas claras de peso, força ou energia. O cérebro precisa de instruções específicas para trabalhar a favor, senão ele se perde em desejos vagos. É como entrar em um carro sem destino. Você pode dirigir horas, gastar combustível, mas nunca chegará a lugar nenhum. Quando alguém define com clareza: quero pesar 80 quilos até dezembro, ou quero juntar 20 mil reais para abrir um negócio até o próximo ano, o cérebro cria mapas invisíveis que guiam decisões. Clareza é como acender um farol no meio da neblina. Um exemplo prático: quem deseja aprender inglês, mas não coloca prazos, acaba estudando de forma irregular e sempre recomeçando. Já quem estabelece: em 6 meses quero estar assistindo filmes sem legenda, organiza sua rotina de estudo, busca aplicativos certos, talvez até professores. O objetivo claro cria disciplina natural. No campo financeiro, funciona da mesma forma. Quero ser rico não significa nada, mas quero juntar 100 mil em 5 anos para investir em imóveis é objetivo palpável. Essa clareza muda decisões no supermercado, na forma de gastar lazer e até nas horas extras que alguém aceita no trabalho. O futuro bem definido dá poder no presente. E há um detalhe poderoso: a mente se motiva com imagens. É por isso que tantas pessoas usam quadros de visualização. Não é misticismo, é prática psicológica. Quando se olha todos os dias para o corpo que deseja ter, a casa onde quer morar ou o carro que pretende dirigir, o cérebro se alinha e começa a buscar caminhos para tornar aquilo real. Quem não define seu futuro acaba vivendo o futuro definido por outros. Empresas, governos, até as pessoas ao redor, todos têm interesses, e quem não decide é decidido. Por isso, a clareza não é luxo, é sobrevivência. Ter um futuro desenhado com detalhes é a única forma de não ser manipulado pelas circunstâncias. Definir o futuro é como ajustar a lente de uma câmera. Enquanto estiver embaçada, tudo parece confuso. Mas quando você gira o foco e enxerga nitidamente, percebe que sempre soube para onde deveria olhar. E só assim a ação ganha sentido real. Mas mesmo quando o futuro está claro, surge o inimigo mais comum: as desculpas. Elas são traiçoeiras, parecem pequenas, mas destroem planos grandiosos. E por isso, o próximo passo é entender que não há espaço para justificativas quando se trata de conquistar algo maior. As desculpas são como ladrões silenciosos. Não fazem barulho, mas roubam tempo, energia e oportunidades. É fácil dizer que não treinou porque estava cansado, que não estudou porque o dia foi corrido, que não empreendeu porque não tinha dinheiro. Só que a verdade é dura. Todos sempre terão justificativas. O que separa os que vencem é a decisão de agir apesar delas. Um trabalhador que chega em casa exausto pode escolher descansar no sofá ou usar 30 minutos para estudar algo que o levará para outro patamar profissional.
A diferença entre ficar preso na mesma função ou conquistar uma promoção está justamente nessa escolha silenciosa. As desculpas sempre parecem razoáveis, mas nunca constroem nada. Na saúde, é a mesma armadilha. Quem diz, não tenho tempo para treinar, esquece que 20 minutos de caminhada já fazem diferença. Quem fala, não tenho dinheiro para comida saudável, não percebe que frutas e arroz custam menos do que fast food diário. As desculpas são criativas, mas sempre frágeis diante da verdade da ação. Nos relacionamentos, quantas vezes alguém deixa de ligar, de pedir perdão ou de demonstrar carinho porque não deu tempo? É curioso como sempre há tempo para rolar redes sociais, mas não para um telefonema sincero. As desculpas escondem o que realmente falta: prioridade. O segredo é tratar a desculpa como inimiga pessoal. Toda vez que ela aparece, a pergunta deve ser: isso é realmente impossível ou só desconfortável? A resposta quase sempre é que não é impossível, apenas exige esforço. E nesse momento nasce a chance de virar o jogo. Existem histórias inspiradoras de pessoas que venceram justamente por não aceitarem desculpas. Atletas que treinaram sem patrocínio, empreendedores que começaram com pouco capital, estudantes que passaram em universidades renomadas estudando em bibliotecas públicas. Não havia condições ideais, havia decisão. E quando a pessoa entende que agir sem desculpas cria força, percebe que até a dor pode ser usada como combustível. A vida não vai aliviar o peso, mas é possível aprender a transformá-lo em poder. É aqui que surge o próximo passo: olhar para a dor não como prisão, mas como força. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Todo mundo sente dor, do treino, da perda, da frustração, da rejeição. O que muda é a forma como se reage. Alguns se afundam, acreditam que são vítimas e deixam a vida pesar. Outros transformam essa dor em combustível, em gasolina para a própria chama. A diferença não está na intensidade da dor, mas na interpretação que se dá a ela. Pense em um atleta que rompe um músculo durante a preparação. Ele pode encarar isso como o fim da carreira, ou como uma chance de voltar mais forte, corrigindo falhas e aprendendo novos limites. A dor, nesse caso, não é inimiga, mas professora. A pergunta não é por que comigo, e sim o que posso aprender aqui. No campo pessoal é igual. Uma pessoa que passa por uma rejeição amorosa pode se fechar, criar muros e se tornar amarga. Ou pode usar essa dor para evoluir, entender o próprio valor e construir vínculos mais saudáveis no futuro. A dor mostra onde algo precisa mudar, e quando se ouve sua mensagem, ela vira força. Nos negócios, muitas histórias de sucesso nasceram de falências e fracassos. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Steve Jobs foi expulso da própria empresa. Ambos poderiam ter desistido, mas decidiram transformar a dor em motor para criar algo maior. A dor dói sim, mas também impulsiona quando se escolhe essa via. Na saúde mental, aprender a lidar com a dor é uma revolução. Em vez de buscar distrações para fugir, é preciso encarar de frente. Praticar meditação, escrever num diário, buscar terapia ou até atividades físicas são formas de transformar dor emocional em força de autoconhecimento. Fugir apenas prolonga a ferida. É curioso notar que a dor sempre deixa marcas. Para uns, são cicatrizes de derrota. Para outros, são medalhas invisíveis de coragem. A escolha está no significado atribuído. Cada vez que se olha para a dor como combustível, ela deixa de ser um fardo e se torna uma arma. Quem aprende a usar a dor, descobre que ela não passa, ela se transforma. E de repente, o que antes era motivo para desistir, vira motivo para lutar. É uma transmutação invisível que poucos dominam. E aqui mora um detalhe poderoso.
Se a dor pode ser usada como força, isso significa que cada novo dia é uma oportunidade de recomeçar, de aplicar as lições aprendidas e reconstruir com mais sabedoria. É aí que entra o próximo ponto. Todo amanhecer é um convite silencioso da vida dizendo: comece de novo. Não importa quantos erros foram cometidos ontem, a cada manhã existe a chance de escrever uma nova página. O problema é que muita gente acorda carregando o peso do passado, como se estivesse condenada a repetir sempre os mesmos erros. Mas o recomeço diário é um presente que poucos valorizam. É como um jogo de videogame em que a cada fase perdida você ganha outra chance. A diferença é que na vida real não há game over definitivo, a não ser que a pessoa decida parar de tentar. Quem entende isso acorda com uma mentalidade renovada, enxergando cada dia como um treino para se tornar melhor. Exemplos práticos não faltam. Alguém que falhou na dieta ontem pode simplesmente começar o café da manhã de hoje com escolhas melhores. Quem brigou com alguém que ama pode enviar uma mensagem de reconciliação ao amanhecer. O passado não precisa definir o presente quando existe a coragem de recomeçar. Até financeiramente, isso é verdade. Uma pessoa que se endividou pode decidir a partir de hoje cortar gastos supérfluos, renegociar contas e estudar educação financeira. Talvez não resolva tudo em um único dia, mas o ponto é que todo dia abre espaço para mudar o rumo. O segredo é não se prender ao peso da culpa. O recomeço diário é também um exercício de humildade. Reconhecer que ontem não foi perfeito, que escolhas poderiam ter sido melhores e decidir fazer diferente hoje. É assim que a vida se molda. Não com perfeição instantânea, mas com pequenos ajustes constantes. Esse hábito de recomeçar cria resiliência. A pessoa deixa de ter medo de errar, porque sabe que sempre pode tentar de novo. Isso diminui a ansiedade, aumenta a confiança e fortalece a mente. Quem aprende a recomeçar se torna praticamente imbatível. É como o nascer do sol. Não importa o quanto a noite tenha sido escura, a luz volta a aparecer. E todos os dias ela aparece. Isso é um lembrete da vida. Nada é definitivo. Tudo pode ser refeito. E quando alguém decide recomeçar todos os dias, naturalmente descobre que o que realmente importa não é intensidade momentânea, mas sim consistência. E é exatamente sobre isso que vem o próximo ponto. Muita gente busca resultados rápidos, mas ignora que as grandes conquistas são construídas com consistência ao longo do tempo. Não é o treino insano de um mês que cria um corpo forte, mas anos de prática regular. Não é a maratona de estudo de um fim de semana que aprova no concurso, mas a disciplina de sentar todos os dias e revisar conteúdos. Consistência é o tijolo que constrói qualquer castelo. Pense em um bambu chinês. Ele passa 5 anos sendo regado sem que nada visível aconteça. Só depois desse tempo, ele cresce mais de 20 metros em poucas semanas. Não é mágica, é consistência invisível. Assim também é na vida. Os resultados parecem não aparecer, mas de repente tudo floresce de uma vez. No mercado financeiro, investidores sabem disso. O poder dos juros compostos só funciona quando há consistência em investir mês após mês. Alguém que investe 500 SALs por mês por 20 anos terá um resultado muito maior do que outro que investiu 50 mil reais de uma vez só e parou. A constância sempre vence a intensidade isolada. Na saúde é a mesma coisa. Não adianta correr 20 quilômetros de uma vez no ano. O corpo se transforma com caminhadas diárias, treinos regulares, noites de sono bem aproveitadas. O segredo não está em explosões de esforço, mas em hábitos sustentáveis repetidos com disciplina. Nos relacionamentos, consistência também é chave. Um gesto isolado de carinho pode emocionar, mas o que realmente constrói confiança é a repetição.
é estar presente, ouvir com atenção todos os dias, demonstrar amor não só em datas especiais, mas na rotina. O coração se fortalece com constância. A consistência exige paciência. E paciência é uma virtude rara hoje, num mundo que valoriza gratificação instantânea. É justamente por isso que os consistentes se destacam, porque nadam contra a maré, ignoram a ansiedade do resultado imediato e confiam no processo. É curioso notar que até a natureza nos ensina isso. As estações se repetem com consistência, o sol nasce todos os dias, o mar obedece às marés. Tudo que é sólido na vida tem um padrão repetitivo. A mesma lógica se aplica ao sucesso humano. E aqui entra um ponto decisivo. Consistência só funciona quando se mantém a fé em si mesmo, mesmo quando os resultados demoram. E isso nos leva ao próximo passo. Não existe força mais poderosa do que acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. O mundo vai duvidar, vai rir, vai criticar. Amigos podem questionar, familiares podem desmotivar e até a própria mente pode pregar peças. Mas aquele que mantém a fé no próprio caminho, mesmo sozinho, já está à frente da maioria. A crença inabalável é um escudo contra a negatividade externa. Um exemplo clássico é de Thomas Edison, que falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Se ele tivesse desistido na 100ª tentativa porque todos diziam que era impossível, hoje talvez ainda vivêssemos à luz de velas. A diferença não estava na tecnologia, mas na crença cega de que ele encontraria um jeito. É essa fé em si mesmo que separa os persistentes dos desistentes. Na prática, cultivar essa crença exige treino. Uma forma simples é escrever diariamente 3 conquistas pessoais, por menores que sejam. Isso reforça a mente com evidências de que você já superou obstáculos antes. Outra é cercar-se de referências, livros de biografias de pessoas que venceram contra tudo, como Mais Esperto que o Diabo. Eles lembram que fracasso não é sentença final. Essa crença não significa arrogância, mas confiança silenciosa. É saber que, mesmo se cair, você consegue levantar. É aceitar que nem todo mundo vai apoiar e ainda assim continuar. Pessoas que transformam a própria vida são quase sempre chamadas de loucas no início. Só depois que vencem é que são reconhecidas como visionárias. Nos negócios, essa fé é indispensável. Quantos empreendedores ouviram "Isso nunca vai dar certo"? Steve Jobs, Oprah Winfrey, Elon Musk. Todos foram desacreditados. Mas não precisaram da aprovação dos outros, apenas da própria convicção. O mercado só reconhece quem primeiro se reconhece. No esporte, a história se repete. Atletas olímpicos muitas vezes treinam em condições precárias, sem patrocínio, mas com uma certeza interior inabalável de que vão chegar ao topo. Essa fé se torna tão forte que, em alguns casos, o corpo acompanha a mente e o impossível se torna rotina. O detalhe curioso é que essa crença é contagiante. Quando alguém realmente acredita em si, os outros acabam sendo puxados para dentro dessa energia. É como uma chama que aquece ao redor, mas tudo começa dentro. Ninguém pode acreditar por você. E quando essa fé se estabelece, surge a consciência de que não importa quão cheio esteja o mundo ou quão competitivo seja o cenário, sempre há espaço reservado no topo para quem domina a própria habilidade. Isso nos leva ao próximo ponto. Muita gente se engana achando que o mercado está lotado, que não há lugar para mais um. Isso é ilusão. Sempre há espaço para quem é realmente bom, para quem se dedica a ser excelente. Não importa se já existem milhares de médicos, advogados, artistas, empreendedores. Quando alguém domina sua arte, o mundo abre espaço automaticamente. Veja a música, por exemplo. Já existem milhões de cantores, mas quando surge uma voz única, como a de Freddie Mercury ou Adele, ela encontra seu espaço. Não foi sorte,
Foi preparação somada a talento lapidado. O mercado nunca fecha as portas para quem oferece o melhor. Na prática, isso significa parar de pensar na concorrência e focar no próprio crescimento. Se você é barbeiro, seja o barbeiro que oferece a melhor experiência ao cliente. Se é professor, seja o que transforma aulas em momentos inesquecíveis. Se é vendedor, seja o que entende profundamente a dor do cliente e entrega solução real. O espaço aparece para quem entrega valor. Na internet, o exemplo é ainda mais visível. Todos os dias surgem milhares de canais no YouTube, mas apenas os que trazem autenticidade e qualidade se destacam. Não adianta ser cópia de alguém. O espaço está reservado para quem ousa ser único. A autenticidade é a chave que abre portas lotadas. O mercado de trabalho funciona da mesma forma. Há engenheiros, médicos e programadores em excesso, mas os que se dedicam a ser referência, a aprender sempre, a atualizar habilidades, sempre encontram vagas. Não é sobre quantidade de concorrentes, mas sobre a qualidade entregue. Curiosamente, até os lugares mais disputados sempre têm uma brecha. Harvard não fecha as portas para novos alunos brilhantes. Empresas de ponta não recusam profissionais excepcionais. O esporte não deixa de recrutar atletas que ultrapassam limites. O topo nunca fica saturado. O segredo é parar de buscar atalhos e decidir ser tão bom que ninguém consiga ignorar. Isso exige paciência, treino, humildade para aprender e coragem para errar e continuar. Mas quem trilha esse caminho, inevitavelmente cria espaço próprio. E quando essa mentalidade se instala, algo muda. Os desafios deixam de ser vistos como problemas e passam a ser enxergados como convites. E é aqui que entramos no próximo ponto. Os desafios são inevitáveis, mas a forma de encará-los define tudo. Para alguns, eles são pedras no caminho. Para outros, são degraus que levam mais alto. A diferença está na mentalidade. Quando se aprende a aceitar desafios como parte natural da vida, eles deixam de assustar e passam a motivar. Pense em alguém que encara cada dificuldade com a frase "Challenge Accepted". Essa simples mudança de postura cria um espírito guerreiro. É como entrar em uma academia. Os pesos não estão lá para impedir, mas para fortalecer. Cada desafio é, na verdade, uma oportunidade disfarçada de obstáculo. Exemplos práticos estão em toda parte. Um estudante que encara uma prova difícil como chance de testar o aprendizado cresce mais rápido. Um profissional que vê um projeto complexo como oportunidade de mostrar valor se destaca. Um empreendedor que encara a crise como convite à inovação cria negócios mais sólidos. O desafio molda quem aceita o jogo. Até na vida pessoal isso se aplica. Problemas familiares, financeiros ou de saúde podem ser vistos como injustiça ou como campo de treinamento. Quem escolhe a segunda opção desenvolve habilidades que jamais teria aprendido em conforto. O desafio não destrói, ele constrói. Na prática, aceitar desafios significa não fugir da dor temporária. É entender que desconforto é sinal de crescimento. Um corredor que aumenta a distância, um leitor que encara livros mais complexos, um trabalhador que assume mais responsabilidades, todos se fortalecem com essa atitude. E há um detalhe poderoso. Quem escolhe viver assim, começa a gostar do processo. Desafios deixam de ser inimigos e viram parte do estilo de vida. A pessoa passa a buscar novos limites, não para sofrer, mas para crescer. Esse hábito cria uma mentalidade rara, a de nunca mais se acomodar. Porque quando se percebe que cada dificuldade é uma chance de evolução, fica impossível aceitar a mesmice. Os desafios viram aliados e não mais monstros. E é justamente nessa mentalidade de aceitar desafios, somada à disciplina, clareza e consistência, que nasce a mensagem final.
Não existe vitória sem responsabilidade diária, sem compromisso radical de agir sem desculpas. No fim das contas, tudo se resume a uma verdade simples: sem consistência não há vitória. Sonhos não se realizam porque alguém deseja muito, mas porque alguém trabalha todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem resultados imediatos. É no silêncio da repetição que os grandes destinos são moldados. Quem entende isso deixa de buscar atalhos e abraça o processo. A vida não vai facilitar, e é justamente por isso que só os comprometidos vencem. O mundo valoriza quem aparece pronto, mas ignora os bastidores de suor, lágrimas e noites em claro. E ainda assim, é nesses bastidores que a mágica acontece. Cada treino solitário, cada escolha disciplinada, cada renúncia invisível constrói uma base que ninguém pode roubar. Os que vivem de desculpas esperam condições ideais, mais tempo, mais dinheiro, mais motivação. Mas quem realmente conquista, para de esperar. Age com o que tem, onde está e transforma pouco em muito. Essa é a diferença que separa os sonhadores dos realizadores. O jogo não espera, e quem adia sempre perde. A responsabilidade é o divisor de águas. É parar de culpar o governo, a economia, os pais, os amigos, o clima. É assumir que o controle da própria vida está em suas mãos. Essa consciência dói no início, porque elimina as justificativas. Mas depois liberta, porque mostra que o poder sempre esteve com você. Disciplina não é castigo, é liberdade. O aluno que estuda todos os dias conquista a prova e tem liberdade de escolha. O atleta que treina sem parar conquista o pódio e tem liberdade de ser referência. O trabalhador que investe em si conquista a independência e tem liberdade financeira. A disciplina é o preço da liberdade. E o mais curioso é que, quando essa mentalidade se instala, até as derrotas perdem o peso. Cada queda vira treino, cada erro vira lição, cada dor vira força. O fracasso não assusta mais, porque se entende que ele não é um fim, mas apenas parte do caminho. A consistência transforma até perdas em vitórias futuras. O que realmente diferencia os fortes é que eles não esperam sentir vontade para agir. Fazem porque precisa ser feito. Não negociam com desculpas, não pedem permissão para o destino. Eles levantam, trabalham, caem, levantam de novo. Essa é a rotina de quem constrói algo grandioso. E é exatamente essa a mensagem que ecoa em cada palavra. Chega de desculpas. A vitória não espera, a vida não para e o tempo não volta. Quem entende isso, assume responsabilidade, age todos os dias e conquista o que parecia impossível. E no fundo, sabe que o próximo nível sempre estará à espera de quem tiver coragem de continuar. Você chegou até aqui, mas o que vai fazer com isso? Vai só fechar o vídeo e continuar a mesma rotina de desculpas? Ou vai usar cada palavra como combustível para agir hoje? A diferença entre quem muda e quem fica no mesmo lugar é simples: ação imediata. O conhecimento sem prática é só peso morto. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que ia começar amanhã? Quantas vezes deixou a motivação escorrer pelos dedos porque não aplicou nada na hora? Pois agora é o momento. Se levantar da cadeira, escrever um plano, mandar a primeira mensagem, dar o primeiro passo, qualquer coisa que quebre o ciclo da inércia. A pergunta que você precisa responder é direta. Vai ser mais um que coleciona desculpas ou vai ser aquele que constrói resultados? Só você pode decidir. O mundo não vai esperar e o tempo não volta. Então não vacila, se inscreve no canal O Despertar da Mente, ativa as notificações e continua essa jornada aqui. Porque aqui não é sobre promessas vazias, é sobre transformação real. Por isso a pergunta que te faço é: você vai mesmo usar o que ouviu neste vídeo para encarar a verdade e mudar sua vida?